Sim. Carlos, o paciente chegou no pronto-socorro, né? O que você vai fazer com esse paciente? Então, a primeira coisa a fazer é um exame de imagem. Geralmente a gente faz o mais rápido, que é a tomografia. E tem uma parte da tomografia que chama angiotomografia de crânio. Já faz a onde angiotomografia. A gente já consegue dar o diagnóstico se sangrou ou se tem aneurisma ou não. Tá? Ou Primeiro, seja, a gente vê se tem hemorragia. Antes você esperava fazer angiografia e tal. Já na tomografia, consegue fazer. Você já consegue dar uma triada. Em alguns raros, a gente não consegue fazer o diagnóstico na angiotomografia e precisa acabar fazendo a angiografia diagnóstica, que é aquele exame mais invasivo. Mas com a tomografia, angiotomografia, você já consegue boa parte triar. A gente já consegue dar diagnóstico. E aí já pensar no tratamento também. Olha que já legal. No pronto-socorro. E quando entra no hospital, claro que o Carlos está considerando que o paciente já foi examinado pelo médico, sim, etc, né? Porque só para falar para o paciente, nós médicos examinamos o paciente, tiramos a história e no exame neurológico nós verificamos se o paciente ele tem força nos 4 membros, se a sensibilidade está preservada, se a está em coma ou está acordado, está consciente, né? Ou não, ou se está sonolenta, se a pessoa está confusa. Aliás, Edson, de uma maneira geral, quem chega bem tem uma chance muito maior de ir bem também durante a internação. Quem chega mal, em coma, tem uma chance de mortalidade maior, né? Inclusive a estatística é essa, né? Sim. Até 30% morre em casa. Isso. E 60% de quem chega, e o quadro clínico é muito importante. Porque quem chega em coma, normalmente o cérebro sofreu lá na hora do sangramento, nunca mais volta a fazer o que fazia antes. Né? É estimado 60%. Mas né? isso aí. É uma porcentagem por isso alta. a gravidade. 30% a 60% só que vão ter vida normal exatamente. Depois. Tá? Mais ou menos a isso. Dramaticidade do quadro. Sim. Por isso, sangrou, teve uma dor de cabeça diferente, esquisita, explodiu. Isso. Pronto-socorro. E quando chega no pronto-socorro, nós examinamos o paciente, nós verificamos se tem sinais meníngeos. Isso é muito importante. Se tem rigidez de nuca. Se o paciente deixa o médico levantar a cabeça e encostar o queixo no peito. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está em casa, que está com dor de cabeça importante, e que a família vê que a pessoa não mexe a cabeça e que a pessoa não consegue fletir a cabeça, e encostar o queixo no peito, uma das possibilidades é sangramento de aneurisma cerebral. Sim. Precisa procurar pronto-socorro. E uma coisa que o Carlos falou, que é interessante, Edson, há 30 anos atrás, você achar uma tomografia era uma coisa, né? Hoje, tomografia é raio-x. Sim, é fácil. Então, o paciente está falando para o médico, eu tenho enxaqueca, mas está diferente minha dor. Não custa nada fazer uma tomografia. Sim. Não sei se você concorda comigo. Na verdade, custa, porque se todos os médicos resolvessem pedir tomografia para todo mundo, nós quebramos qualquer sistema de saúde dos países do primeiro mundo. Sim, não pode ter a tomografia característica como o Marco falou, mas eu digo, tá com dor de cabeça diferente, refratária, tomografia. Tomografia, não tem... Por quê? Porque a gente vê com uma certa frequência pacientes com hemorragias intracranianas, especialmente cultura de aneurisma, passeando por aí. Qual é o risco de passear por aí? Então, o risco maior é você ter o ressangramento. Tá? E a mortalidade do ressangramento é em torno de 60%. 60%. E ela acontece mais frequente nas primeiras 24 horas. Ou seja, se o primeiro é 30% a mortalidade, o segundo é 60%, porque já tem sangue lá, já tem uma reação inflamatória no cérebro. Se ressangrar, é fatal. Eu já vi casos em que o paciente chegou bem, foi para casa ou ressangrou dentro do hospital e aí a tragédia. Sim. Às vezes não dá tempo de tratar, né? Não dá tempo de tratar. Às vezes ele está lá no caminho da tomografia e ressangra. Sim, isso mesmo. A mortalidade é 60%. 60%. Então,
Se o paciente tiver o feeling, a dor de cabeça diferente, ou a dor de cabeça refratária, como você explicou, né? Ou aquela dor de cabeça em explosão que foi ignorada em algum serviço, ou alguém não prestou atenção direito nisso, faz a tomografia. Qualquer hospital tem tomografia. Sim. A mortalidade de pacientes que têm aneurisma cerebral, que romperam, é uma das maiores mortalidades na medicina. Sim, é uma das doenças mais graves que a gente tem. Uma das doenças que mais mata. É dramático, mesmo porque, mesmo se o paciente está bem e o aneurisma rompeu, ele vai ficar internado um tempão, porque tem uma série de complicações que você tem que prestar atenção. Né? Sim, a primeira complicação é o ressangramento, tá? Que a mortalidade é alta. Então conta aí pra gente, você investigou o paciente, como é que você tem que tratar esse paciente no pronto-socorro? Então, a gente faz o diagnóstico primeiro, com o exame de imagem, que provavelmente vai ser uma angiotomografia, porque é o exame mais rápido. A angiorressonância, para ter ideia, leva aí às vezes uns 20, 30 minutos para fazer. E aquele sangue pode atrapalhar a interpretação da angiorressonância. E a tomografia não. A tomografia é o exame ideal para a gente ver a hemorragia. E a angiotomografia é um exame que muitas vezes possibilita que a gente já veja bem o aneurisma e já planeje o que vai fazer. Esse tratamento ele pode ser aberto, com cirurgia aberta, convencional, ou a gente pode também usar por catéter mesmo, como se fosse o mesmo procedimento da angiografia. Cara, você já está falando em cirurgia, tipo assim, você acabou de fazer, já está adiantado. Porque eu estou com pressa, que eu estou nas 24 horas. Você está nas 24 horas, ou seja, a chance de ressangrar é grande nas primeiras... E a mortalidade é muito alta. Qual é a chance de ressangrar mesmo? Mais ou menos 30%. Ressangra nas primeiras 24 horas. Varia um pouquinho na literatura, mas de 15% a 30%. Edson, vamos voltar para a nossa época? Fim da década de 90, o que acontecia? Isso aí que você está falando, eu peguei nos anos 2000 também, que era a gente deixava o paciente passar toda essa fase inflamatória, levava 2 a 3 semanas para tratar o aneurisma. Era assim? Por exemplo, na época da minha residência, né, isso em 1994, eu era R1 de neurocirurgia no Hospital das Clínicas. Né? Quando sangrava aneurisma e o paciente chegava no hospital, nós fazíamos o tratamento clínico do aneurisma e ficávamos esperando pelo menos 2 semanas para que passasse a fase de vasoespasmo. A fase quente. Isso, também, que é a fase inflamatória cerebral. Né? Porque se operava o cérebro já menos inchado. Menos inchado, é mais fácil operar. É mais fácil operar. Isso. Sim, eu peguei as 2 fases, de fato é mais fácil operar. Né? Só complementando, ele falou do vasoespasmo. O vasoespasmo é a segunda causa maior de mortalidade. A gente já vai falar, mas me fala só assim... para explicar o que que é uma contração do vaso sanguíneo que pode acontecer pela reação inflamatória. Agora, emenda o que o Edson falou. Antes, os nossos professores mais antigos, né? Eles tinham uma casuística maravilhosa lá, operava, dava certo, mas assim, muito doente morria ao longo do caminho esperando a cirurgia. Sim, isso aí. Acontecia muito. Tanto é que o que vocês falaram, quer dizer, a cirurgia é pior nas primeiras 24 horas, é mais difícil operar. É mais difícil porque o cérebro está mais inchado. Né? É mais difícil. Tem sangue, bastante sangue. Quando a gente espera 2, 3 semanas, aquilo fica mais limpo, vamos dizer assim. Fica mais bonito. Sangue, é mais bonito mesmo. A cirurgia, né? tanto a cirurgia é mais que bonito. O neurocirurgião, o sonho do neurocirurgião era operar aneurisma, né? Que a cirurgia é muito bonita, mas tem que operar logo. Tem que operar logo. Por causa dessa chance de ressangramento e o aumento grande da mortalidade. Isso já tem trabalho que mostra claramente que você morre menos paciente quando você opera. Opera rápido, né? Tem que operar. Quando eu estava na residência, era a conduta do serviço operar os sobreviventes. Ou seja, se passava toda a fase aguda, se passava toda a fase inflamatória, aí isso significa o quê? Que nós operávamos aqueles pacientes que não ressangravam e que não ressangravam e que já teria passado da fase inflamatória e, portanto, com o cérebro menos inchado. Bom,
com o tempo, a literatura começou a perceber que não, mas a gente, durante essa espera, para operar em um momento onde o cérebro tem mais condição de ser operado, durante essa espera, muitos pacientes ressangram e ficam mais sequelados, ou ressangram e morrem. Aí o neurocirurgião, os neurocirurgiões começaram claro, tudo isso coincidiu com o desenvolvimento de uma técnica cirúrgica mais favorável e uma técnica cirúrgica que lida melhor com o cérebro inchado. A anestesia melhorou muito. A anestesia melhorou demais. Você pode falar com propriedade, sua esposa é anestesista. Minha esposa é anestesista. Não, eu vejo, a gente pegou a época que fazia anestesia com gás, que a gente fala, né? E depois passou para venosa total. Então eu acho que teve muita diferença. Com drogas no sangue direto. Então mudou demais o cérebro. Não que a gente não pegue cérebro inchado também para operar, mas melhorou absurdamente. Mesmo o gás que dava menos inchaço cerebral, ele dava inchaço na hora de operar. Então a anestesia melhorou demais. O conhecimento sobre tumefação, ou seja, o inchaço cerebral melhorou muito. Os nossos anestesistas ganharam experiência no manejo clínico do paciente durante cirurgia e eles conseguem controlar melhor o inchaço cerebral. Né? Os nossos anestesistas, o neuroanestesista bom, ele consegue deixar o cérebro favorável para o cirurgião operar. Ou seja, os residentes, lá você é coordenador da residência lá do servidor público estadual, Edson está lá no Hospital das Clínicas. Hoje os residentes, eles acabam operando muito mais aneurisma na fase aguda do que aqueles eletivos, muito mais, ou seja, não se assustem. Se assustem com a doença, mas nossa, vai operar na fase aguda, é pior. Não, hoje o neurocirurgião, junto com o anestesista, junto com a equipe multidisciplinar, está muito mais acostumado a tratar os aneurismas lá na fase aguda, né? Onde a mortalidade aumenta muito, se não excluir, do que lá depois que passou, do que operar os sobreviventes, né? E além de melhora do desenvolvimento da anestesia, a própria técnica cirúrgica foi melhorando. Então, nós passamos a operar com microscópio cirúrgico. Né? Os microscópios melhoraram e passaram a ter sistema de iluminação até de locais profundos do cérebro, uma iluminação muito mais eficiente. Né? Então, operando no microscópio cirúrgico e os nossos instrumentais cirúrgicos melhoraram, nós passamos a ter instrumentos cirúrgicos para microcirurgia, né? Que cirurgia de aneurisma cerebral é uma microcirurgia. Né? Ou seja, tudo melhorando e nós, cirurgiões, passamos o treinamento no neurocirurgião melhorou ao longo de todos esses anos, ou seja, o anestesista passou a ter experiência no manejo, o mundo científico melhorou, a técnica cirúrgica melhorou, o neurocirurgião passou a operar melhor, passou a ter melhor treinamento, ou seja, com isso nós passamos a operar na fase aguda antes que houvesse o ressangramento. E os resultados cirúrgicos melhoraram muito durante todos esses anos. Mesmo assim, teve outra evolução. Fala aí pra gente, Carlos, do tratamento. A evolução do tratamento foi a cirurgia via endovascular, que é a gente tratar por dentro da artéria. Quer dizer, não precisa de abrir a cabeça. Precisa abrir a cabeça. Isso tem melhorado a cada vez mais, né? Você entra geralmente com um catéter na região da virilha para fazer o tratamento endovascular, que geralmente a gente pode usar molas, que são pequenas molinhas que enrolam lá dentro do aneurisma e aí faz um trombo ali no local. E muitas vezes tem que associar com stent, igual tem stent para o coração, que é como se fosse um caninho que põe dentro da artéria, para evitar que o sangue saia da artéria para dentro do aneurisma. Me fala uma coisa, hoje, qual é a porcentagem de aneurismas que opera e a porcentagem que, por exemplo, faz esse tratamento que não precisa de abrir a cabeça? Depende muito da experiência de cada um. E do serviço. E do serviço. Mas o ideal, eu acho que é um neurocirurgião ver e escolher junto com o paciente, porque tem aneurisma que é bom para embolizar
ou tratamento endovascular ou para tratamento aberto. Tem aneurisma que ainda o tratamento aberto é melhor. Por exemplo, a maior parte dos aneurismas de cerebral média ainda é melhor fazer tratamento aberto, ou de pericalosa. Que são, é lá em são cima, artérias né? lá em cima. Geralmente das artérias mais finas ainda é melhor fazer tratamento aberto. Tá? Então, eu acho que isso é muito individual ainda. A gente escolhe, e não é uma decisão só do cirurgião, é uma decisão junto com o paciente. Que é o P de participação do paciente. Isso. Uma das coisas contra ainda a endovascular que se fala é que o índice de recanalização, quer dizer, o aneurisma poder de novo encher o mesmo aneurisma com sangue, é um pouco maior do que da cirurgia aberta. Do que da cirurgia aberta, né? A longo prazo ele pode voltar. E você aí pode reembolizar, ou colocar um stent, ou operar com cirurgia aberta. Mas talvez naqueles pacientes mais graves, mais comatosos... Hoje, de uma maneira geral, nos comatosos, como você espera que o cérebro esteja muito inchado, você já encaminha para fazer o tratamento endovascular. Endovascular, quer dizer... Já prevendo uma dificuldade técnica muito grande da cirurgia aberta. Tá? Às vezes você pode só proteger o local do aneurisma que sangrou, e se o paciente melhorar mais para frente, você pode ou complementar esse tratamento endovascular, se não foi totalmente bem tratado o aneurisma. Não conseguiu tratar pela técnica, mas você dá uma protegida para não sangrar de novo. Isso. E aí você escolhe para frente, se o paciente melhorar, o que vai fazer de complementação. Cirurgia aberta ou continuar na endovascular. Tá? Mas eu acho que a endovascular tem melhorado demais nos últimos anos. E eu acho que é uma tendência cada vez mais ser endovascular. Quer dizer, o cirurgião vai passar fome, talvez. Talvez. A abordagem de aneurisma cerebral, hoje em dia, ela é multidisciplinar. Sim. Né? O aneurisma, ele passa no neurocirurgião. O neurocirurgião vai avaliar se aquele aneurisma ele é cirúrgico do ponto de vista tratamento microcirúrgico de aneurisma cerebral aberto, ou seja, craniotomia mais clipagem de aneurisma através da microcirurgia, ou se aquele caso pode ser tratado por cirurgia endovascular, neurocirurgia endovascular. Então, o neurocirurgião vai ver como que é o aneurisma, quais são as suas características, que localização está o aneurisma, né? Qual que é o tamanho. E por que eu digo isso? Porque existem aneurismas que somente seria possível ser tratado por meio endovascular, pela cirurgia endovascular. Sim. E existem aneurismas que, mesmo que queira, não é possível tratar por meio endovascular, que somente através de tratamento microcirúrgico de aneurisma a céu aberto, né, com microscópio cirúrgico, com técnica microcirúrgica, somente com craniotomia, abrindo a cabeça, é possível operar, ou seja, depende do tipo de aneurisma. Tem aneurisma somente para endovascular e tem aneurisma somente para tratamento microcirúrgico a céu aberto. E tem aneurisma que você pode fazer as duas coisas. E tem aneurisma em que tanto uma técnica como outra, ambas as técnicas conseguem tratar o aneurisma. Sim. É por isso que hoje em dia o neurocirurgião ele trabalha com uma equipe multidisciplinar. Hoje equilibrou bastante, né? No começo tinha um duelo, não, é melhor isso, hoje para algumas pessoas ainda tem esse duelo, mas eu acho que a gente equilibrou, são coisas, né, que se somaram, na verdade. Se somaram. Tinha coisa que a gente tinha muita dificuldade de tratar cirurgicamente e não é tão difícil para endovascular às vezes, sabe? E eu acho que a endovascular, vamos dizer, a curva de aprendizado de quem faz a endovascular, ela é um pouco mais tranquila do que o do cirurgião que vai de operar. Então, hoje em dia... Então, se você tem um método que mais médicos conseguem fazer e tratar bem um paciente, eu acho que é uma vantagem para o paciente também. Sim. Tá? Mesmo porque quando abre a cabeça, inflama mais e tal, né? Você tem o processo inflamatório cirúrgico, endovascular é mais tranquilo, mas enfim. Mas assim, Marcelo, às vezes as pessoas acham a cirurgia aberta muito agressiva. Na verdade, a gente opera com microscópio, como o Edson falou, e é quase que como se fosse uma cirurgia extracerebral, né? Você está trabalhando nos espaços que tem
entre o tecido cerebral, onde estão as artérias, é o espaço que sangra, o espaço subaracnoide onde tem líquor, você trabalha ali de uma maneira geral, procurando nem mal encostar no tecido cerebral em si. Tá? Então a cirurgia aberta ela não é tão agressiva como se pensa. Assim, existe tá? um preconceito muito grande Sim. da população com a cirurgia aberta. Sim, e de cabeça principalmente. Lógico, é bruto, né? Você cortar a pele, você fazer um corte no osso. Tá? Mas lá dentro no trabalho é muito leve tudo. A neurocirurgia evoluiu muito. A microneurocirurgia evoluiu muito. Como o Carlos falou, tem cirurgias em que mal encostamos no cérebro. Olha só. Sim. Existem cirurgias em que as coisas vão tão bem que a gente acaba quase não encostando no cérebro. Vamos pegar um gancho aqui. O diagnóstico clássico e hoje era através da angiografia, né? Sim. A angiografia ela foi criada na década de 20, se não me engano, Egas Muniz, né? Egas Muniz foi um português que, para quem não sabe, o Egas Muniz é o único que fala língua portuguesa que ganhou um prêmio Nobel da Medicina. Sim. Só que ele não ganhou por causa da angiografia, deveria ganhar, né? Sim. Ele ganhou por causa da lobectomia frontal, né? Inclusive, quem indicou o Egas Muniz para ganhar esse prêmio Nobel foi o Pimenta aqui da Escola Paulista, foi o professor Pimenta, né? Na época que a neurocirurgia fazia parte da cirurgia geral, uma coisa muito... A neurocirurgia ainda estava dando os primeiros passos aqui no Brasil, mas enfim. O Egas Muniz inventou a angiografia. A angiografia por décadas e décadas ficou sendo usada para diagnóstico só. Vocês podem contar um pouquinho dessa história só para as pessoas terem uma ideia de quanto evoluiu e que hoje nós estamos num estágio muito bom da neurocirurgia, muito seguro. Vocês podem contar? Eu acho que... eu já não peguei a época da punção carotídea. A gente pegou, né? A gente pegou. Eu peguei um pouquinho, mas peguei, né? Se alguém quiser ver, no filme O Exorcista, a versão do diretor, tem uma cena onde eles fazem uma angiografia... Uma CAGE, que é carótida angiografia por punção carotídea. Aí aparece o sangue saindo. Isso aí tem era no filme. Assim, era feio, né? Sim, era feio. Hoje você faz uma punção na virilha e vai com um catéter, um microcatéter, até lá em cima para injetar o contraste, né? Antes o contraste era injetado direto no pescoço. No pescoço, de repente, tinha placa, tinha... Sim. Quer dizer, as complicações... E é um exame invasivo, você pode ter complicações. Você pode ter AVC isquêmico, que a gente falou no começo, que é quando falta sangue, né? Porque soltou uma placa ou um trombo se formou. Tá? Então, a angiografia pode ter uma dissecção da carótida, que é o sangue sair do local onde ele está dentro da artéria e passar pela parede da artéria. Então, tem as complicações, né? É um exame invasivo. Naquela época, época. Hoje é muito mais seguro, né? É muito mais seguro, mas eu gostaria de falar, mesmo que tem tantos anos, ainda é o exame de padrão ouro que a gente fala. Para diagnóstico de aneurisma cerebral. Mas hoje se usa muito mais para tratar. Sim. Você trata, né? Era um exame que era diagnóstico em 1920. Eu acho que até 1995 era um exame só diagnóstico. E hoje é um tratamento. Trata. Sim, trata. Agora, Marcelo, também, até para diagnóstico, vamos dizer, um paciente chegou, sangrou, aí eu faço uma angiotomografia, tem um aneurisma, a gente vai lá e opera. Eu acho que vale muito a pena no pós a gente fazer, porque às vezes na angiotomografia, ainda mais essas de fazer em fase aguda, a gente pode não ver um ou outro aneurisma. Pensando nessa porcentagem relativamente alta, até 30% dos pacientes podem ter mais de um aneurisma. Tá? Então eu acho que sempre vale a pena... Quem já teve a gente em algum momento fazer uma angiografia para ver se não tem nenhum aneurisma que tenha passado batido, vamos dizer assim. Então, a angiotomografia você faz mais ali no momento do calor, né? Naquele momento para ver se você pega algum aneurisma já para tratar antes do ressangramento. Isso pensando na cirurgia aberta, né? Porque às vezes esse aqui eu acho que vai para endovascular, aí vai lá, já faz angiografia e já vê. E para aqueles pacientes, angiotomografia ou angiorressonância é importante para aqueles pacientes que têm, para aquelas pessoas que têm um familiar, né? É o exame com aneurisma, triar. Você não vai triar com angiografia. Outra coisa, a gente não tria uma vez só na vida.
Eu acho que o ideal para quem tem história familiar, mais ou menos a cada 5 anos. Isso não é muito bem estabelecido o tempo, tá? Mas vale a pena, principalmente para os jovens na família, continuar acompanhando a vida inteira com o neurocirurgião. Ótimo. Interessante, né? É importante isso. Quer dizer, a angiotomografia, ela facilitou muito essa questão de triagem. Facilitou muito. Facilitou.